Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson Santana. Nesse vídeo eu quero deixar claro para você que não vai deixar de ser mais importante ou menos importante do que os outros que eu fiz Minuto com Deus. Esse eu venho falar sobre a mediunidade e suas características. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, ele tem uma importância múltipla do que os outros, porque aqui vou deixar detalhado para você o que significa ser médium na vida de outras pessoas, na vida de pessoas que não sabem o que é mediunidade, o que às vezes ela é chamada de berço, ou diz que foi chamada de berço, ou algo assim, por exemplo, e cresce com aquela convicção de que ela tem poderes sobrenaturais, que pode fazer coisas, sendo que os demônios é que estão fazendo isso por ela. Então, esse vídeo, já deixe logo o seu joinha aí, o seu like, se inscreva no canal, que nos últimos vídeos eu não tenho pedido para você se inscrever no canal, mas se inscreva no canal, porque vocês vão aprender muito, e cada vez que eu fizer um vídeo, eu vou mandar para todos aqueles de forma primária, aqueles que estão no meu WhatsApp. E em todos os vídeos eu estou falando sobre o livro que eu fiz, que eu digitei, um e-book, que eu mando para todos vocês em formato de PDF, que é chamado A Arte de Fazer Perfumes, volume 1. Se é volume 1, certamente virá outros. Eu queria que você comprasse, e todos aqueles que chegassem e se inscreverem no meu canal e dizer no meu WhatsApp: Robson, eu sou inscrito no seu canal, vou dar R$10 de desconto. O livro custa R$ 59,90 e eu vou dar R$10 de desconto para vocês que se inscreverem no meu canal e adquirirem o livro. O livro ele tem 121 páginas e fala sobre todos os tipos de perfumes, como você fazer, e em 2 semanas você se tornar um perfumista profissional, e no primeiro perfume que você vender, você já vai dar tranquilamente para você pagar o seu livro. Então, depois da vinheta, vamos falar sobre a mediunidade e suas características. Bem, pessoal, o que é a mediunidade e suas características? Segundo os espíritas, médium é a pessoa que possui a capacidade para servir de intermediária, presta atenção, nos centros de espiritismo, para ser intermediária entre os mortos e os vivos. Os mortos vêm habitar no corpo dos vivos. O assunto mediunidade é muito complexo, pois cada escola de espiritismo o analisa de uma certa maneira. Diz aí, por exemplo, que a mediunidade pode ser mental ou física. Na mediunidade mental, vou explicar entre uma e outra, a pessoa pode ver as coisas sobrenaturais, chamada de clarividência, e também ouvi-la, chamada de clareaudiência. Na mediunidade física, o corpo é colocado à disposição dos espíritos que nele incorporam. Dizem também que a incorporação pode ser total ou parcial. Eu vou deixar essas coisas descritas aqui, porque para editar vídeo demora, e cada vez que eu paro para fazer uma edição de vídeo, leva tempo para eu produzir outro, e tem muita coisa para ser falado ainda. Então eu vou explicar o que é a incorporação parcial e total. O fato é que os espíritos têm muito a dizer sobre nós e sobre isso. Porém, nada daquilo que explica tem base na Bíblia, nem solidez suficiente que resista a um confronto com o bom senso. Essa farsa de mediunidade tem se espalhado por todo o mundo e é tão antiga quanto o homem. Começou exatamente aonde? No Jardim do Éden, quando a serpente serviu de médium para enganar Eva, consequentemente levar toda a raça humana a se afastar de Deus.
Hoje em dia a serpente deixou a sua forma e entra no homem para, através dele, espalhar a sua satânica doutrina. O primeiro, médium de berço. Vamos falar sobre o que é médium de berço e eu vou dar exemplos. Tem pessoas que chegam até a mim dizendo que começaram no espiritismo porque alguém lhe disse que sendo médium de berço teria que desenvolver ou evoluir, como eu já expliquei no vídeo anterior. Vejamos porque há uma grande farsa por trás de tudo isso. Certa vez, uma senhora, observe, nos foi trazida nos braços por seus parentes, desmaiada. Ao fazermos uma oração, imediatamente várias entidades se manifestaram nela, cada qual com um nome diferente. Já sabe, né? Vem vamos dizer, as legiões. No passar do tempo, ajudando no crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Jesus Cristo, ficamos sabendo que esta senhora, desde criança, apresentava problemas que ninguém conseguia explicar, até que, por iniciativa dela própria, ela começou a desenvolver. No caso, ela foi para a Umbanda, entendeu? Para se desenvolver no centro espírita de Umbanda, centro de Candomblé. Lá disseram que ela era médium de berço e que somente com o desenvolvimento estaria apta a prestar caridade. É o que muitos espíritas enganam as pessoas, dizendo que para chegar a ser médium ou ser espírita tem que ser caridoso. E os espíritos de caridade vêm ajudar, coisas assim do tipo. Mas nós, sondando mais acuradamente o problema, acabamos por saber que os espíritos demoníacos vinham há muitos anos, antes mesmo de ela nascer, ganhando presente para perturbá-la. Acontece que sua mãe, quando era solteira, desmanchou um noivado por causa do pai. Né? A mãe dela teve um relacionamento, né, que não foi para frente e o noivado acabou. O rapaz, preste atenção, incomodado, buscou na bruxaria da Umbanda a vingança. Os despachos foram realizados e a macumba, ou a feitiçaria, a bruxaria, pegou na mãe e posteriormente na filha. Nela, naquela senhora que eu expliquei nesse instante, ainda quando era criança. Por causa disso, desde criancinha, aquela senhora que sofria as opressões, desmaios, dores de cabeça e uma série de outras coisas, problemas, estava sofrendo, e depois disso ela foi liberta, até que encontrou o Senhor Jesus Cristo, que Jesus a livrou, e até hoje ela é uma obreira ativa. Uma vez eu contei, não sei se eu contei aqui no vídeo, mas um dia eu vou contar sobre essa mesma senhora. A verdade é que ela nunca foi médium coisa nenhuma, mas sim oprimida pelos demônios que em alguma época encontraram uma porta para entrar na sua vida. Os demônios sabem que os homens são muito valiosos e vaidosos, por isso inventam nomes sofisticados para agarrar suas presas e fazer delas cavalo, burrinho, aparelho, vaso, essas coisas. Não existe mediunidade. O que existe são pessoas que, por causa da sua ignorância e estupidez, entregam seus corpos para a habitação desses demônios que são espíritos demoníacos. Todas as pessoas que entram no espiritismo são chamadas de médium. Por quê? Simplesmente porque se não tem demônios em seu corpo, fatalmente o terão e dali passarão às práticas do demonismo. Vamos lá para o número 2. Pessoas que não incorporam. Vou explicar na mediunidade, no espiritismo, que as pessoas ainda batem de testa o porquê elas não incorporam. Há pessoas que dizem: não posso crer que seja verdade esse negócio de espiritismo, porque eu, por mais que tenha tentado, nunca recebi um guia.
algum. E conheço muitas pessoas que também não recebem. Ó, muitos demônios são manifestantes. Isso é, fazem as pessoas ficarem tortas, darem gargalhadas, chorarem, ficarem igual velhos recolhidos, né? Se jogarem no chão igual a cobra, né? Botarem as mãos para trás, gritarem, e etc. Entretanto, existem demônios que não são possessores, mas não se manifestam. São possessores, mas não manifestam. Como no caso dos espíritos enganadores. Nas seitas orientais como Hare Krishna, Perfect Liberty, Igreja Messiânica e outras, pode-se dar o caso de seus adeptos não manifestarem demônios. Mas isso não quer dizer que tal pessoas não sejam endemoniadas. Há demônios que não se manifestam, agem na surdina. O diabo, ele é astuto. Ficam disfarçados na mente de muitas das vezes pessoas religiosas, né? Muitas das pessoas religiosas, não estou dizendo cristianismo, estou falando religiosas, pessoas que são extremamente religiosas, e ali o demônio se disfarça na mente. Lembra que demônio não tem tamanho, não tem corpo, não tem forma, eles são espíritos. Os espíritos enganadores dão toda a impressão de ser de luz, com suas doutrinas baseadas na caridade e no bem-estar de todos. São como lobos vestidos de ovelha. Foi isso que o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, para não dividir. Aqui, ó, João 10, 27. Os demônios têm muitas maneiras para enganar os homens, mas Jesus, Cristo, está sempre pronto para libertá-los. Existem casos em que os demônios não se manifestam nas pessoas porque estas não abrem a porta para tal. Naturalmente, haverá sempre um certo grau de dificuldade para um demônio entrar na vida de uma pessoa, se esta não aceita, tampouco acredita na sua atuação. É claro que vimos anteriormente que isso não basta para que uma pessoa não seja possuída. Entretanto, quando os demônios não encontram a porta para a manifestação, age conforme já foi explicado. Externamente, possessores não manifestantes, espíritos enganadores. Vamos lá, se não me engano agora é o 3, né? Médium consciente ou inconsciente. Nem sempre as pessoas que estão sendo usadas pelos demônios têm consciência de fato. Em nossas reuniões, ou pode ser pública, ou na casa de alguma pessoa, ou em igrejas, pessoas, quando oramos, muitas das vezes se manifestam, muitos espíritos demoníacos nos assistem. Costumamos pegar aquele, vamos dizer assim, que manifesta de maneira mais atrevida, né, fazendo palhaçada, para fazer demonstrações, e principalmente diante do povo, de que realmente se trata daquela entidade incorporada, e muitas das pessoas não acreditam. Existem pessoas que estão possuídas por milhares de demônios, e costumamos mandar os demônios ficar de joelho, de castigo, bater cabeça, andar de costas, olhar para a parede, ficar de coca, etc. Eles têm que nos obedecer. Após mandarmos embora os demônios, a pessoa fica em um estado de espanto total. Pensa que nada daquilo um dia ia acontecer com ela. Elas pasmam, né, diante da cena, que muitas das vezes os vídeos que tem pastores que fazem, tem igrejas que fazem, né, e mostra a cena do que se apresentou. Pensa até que está em outro mundo. Há casos em que os possuídos ficam incontroláveis, chega a agredir os pastores, evangelistas, diáconos, missionários, né, membros da igreja, né, pessoas que são visitantes, agride, mas agride daqueles que não têm autoridade sobre ele. Certa vez fomos orar um rapaz que estava, agora que eu lembrei,
trancado num quarto havia 4 meses. Oramos por ele, mas nada aconteceu. Entretanto, quando impusemos as mãos sobre a mãe daquele rapaz, que já frequentava até uma igreja evangélica, o demônio se manifestou nela e nos arrastou até o chão. Pensa aí, a força. Aquela mulher disse-nos depois de liberta, que vira tudo o que estava acontecendo, porém não conseguia se controlar. Havia uma força muito grande dentro dela, e que ela o demônio fazia ela agredir as pessoas. Tentava falar, mas não conseguia e não tinha domínio sobre os seus próprios sentidos. Assim acontece com muitas pessoas envolvidas com o espiritismo. É o que chama de mediunidade consciente e mediunidade inconsciente, como já expliquei um pouquinho anterior. Estes são os métodos usados pelo diabo e seus anjos para levar a cabo a sua obra de opressão e destruição na vida do homem. Acho que é o quarto agora, né? Vamos para a mediunidade de transporte, que é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. A mediunidade de transporte, muitas das vezes as pessoas ficam espantadas quando consulta um médium e esse, sem as conhecer, lhe revela até os mínimos detalhes de sua vida. Acho que eu já falei sobre isso em um dos vídeos. A mediunidade adivinhatória é muito praticada pelos espíritas e os métodos usados são os mais diversos. Não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Muitos adivinhos ou profetas, chamado por eles, têm enriquecido por intermédio desses negócios fácil e redundos. E vou explicar para vocês como é que o demônio age na vida de uma pessoa. Quando ela vai para uma mesa branca, elas adivinham e falam coisas que você nunca chegou para ninguém falar. Preste atenção como é. No centro espírita, quase sempre um caboclo, um orixá que adivinha, né? Entretanto, muitas das vezes o médium faz o serviço sozinho. Os métodos usados pelo diabo para enganar, atrair e iludir as pessoas com adivinhações são muitos. Entre eles, os mais usados são o jogo de búzio, cartomancia, bola de cristal, hidromancia, que é o copo de água. Aí o pessoal bota bem café no copo, explosões com pólvora, e assim por diante. Aí perguntamos, há realmente adivinhações? A resposta é não. Mas por que eles acertam tanto? Tudo, às vezes, coisas que eu nem sei. Vou te explicar. Preste atenção. Esse, eu acho que, se não me engano, é o último do vídeo de hoje. Acontece que quem procura esse tipo de recurso, na maioria das vezes, está comprometido com um ou outros espíritos demoníacos. Quando não está comprometido, pelo menos, tem um ou outro demônio que o rodeia causando problemas, né? Há demônios que manifestam e demônios que não manifestam. Ao consultar um médium, o demônio que estava na pessoa passa para aquele médium, e daí a facilidade de revelar a vida do consulente. Quando as perguntas são difíceis e o demônio não sabe responder, vem a mentira. Os demônios arriscam. Às vezes dá certo, na maioria das vezes, né? Também não. Isso é chamado de feitiçaria de mediunidade de transporte, ou outro nome mais sugestivo. Vocês que estão assistindo esse vídeo podem observar que as artimanhas satânicas são diversas. O intuito é levar o homem a se afastar cada vez mais de Deus. Dessa maneira, os métodos adivinhatórios ocupam o lugar de Jesus Cristo e da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o ser humano vai se distanciando do seu Criador. Assim, se envolve cada vez mais com os demônios e, consequentemente, com Satanás, perdendo
a sua salvação. Esse vídeo é um pouco mais curto, né, para não tomar muito seu tempo. E o próximo vídeo eu vou falar de algo que é muito importante também na vida de cada um de vocês, que estão querendo se libertar: a possessão e encostos. Salientando, deixe esse like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, porque a maioria das pessoas que chegam no meu canal não é inscrita, e leia a descrição do vídeo, que eu estou falando sempre sobre o meu livro, o e-book A Arte de Fazer Perfumes volume 1, onde eu ensino várias técnicas da perfumaria, ensino várias formas de maceração, como você fazer extração de essência. É um livro muito completo, né? Pouco complexo, mas de variedade, que a pessoa que não sabe como começar a fazer os perfumes, elas vão se tornar profissionais em 2 semanas. Como fazer as principais coisas que um perfumista deve fazer, a não ser manipular fórmulas, colocar ingredientes de essência em um frasco de perfume, colocar essência, água e fixador e botar para macerar. Isso não é ser perfumista. Perfumista é você saber como produzir seu próprio perfume. E nesse livro, A Arte de Fazer Perfumes, volume 1, ele está completo para você se tornar um verdadeiro perfumista. Garanto a você que em 2 semanas, você colocando em prática, você começa a vender os seus perfumes, e com o primeiro perfume vendido, você já paga o livro. O livro está no valor de R$ 59,90, e aquele que se inscrever no canal e mostrar está inscrito, né, entre no meu WhatsApp e eu darei a você R$10 de desconto para os inscritos, tá bom? Agora avise, Robson, eu vi o vídeo Minuto com Deus, e a partir dali eu vi você mencionando sobre esse livro e estou querendo esse livro. E o desconto, o desconto é você vindo no meu WhatsApp, eu lhe darei R$10 de desconto. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.